e nela o tentador quer chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Ora, irmão, ora cantando. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em minha vida permanente ficar, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Louva a Deus com as suas palmas e com os seus lábios também. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Diz assim a santa palavra, Ezequiel capítulo 22. Eu destaco a leitura a partir do versículo 23 até o final, 31. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, o profeta Ezequiel: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Obrigado, irmã. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem mais diferença e nem discernem mais o imundo do limpo. Dos meus sábados escondem os olhos, e assim eu tenho sido profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio da cidade são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e para ganharem um lucro que é desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas. Profetizam mentiras e dizem, assim diz o Senhor, sem que, na verdade, o Senhor tenha lhes mandado falar isto. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, exploram sem motivo nenhum, os oprimindo a cada dia. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e que se colocasse na brecha diante de mim, que pudesse interceder em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la, mas até agora não achei a ninguém. Por isso derramarei sobre ela a minha indignação. Com o fogo do meu furor, eu mesmo a consumirei. Farei cair sobre a cabeça de cada um deles o castigo merecido pelos seus procedimentos, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, eu gostaria de lhes trazer uma meditação baseado nessa história verídica registrada na Bíblia Sagrada, começando com uma pergunta. Não é exatamente isso que estamos vendo em nossos dias, no nosso querido Brasil? Não é assim que está acontecendo hoje? Esta palavra, proferida em torno de 3.000 anos atrás, não tinha nada a ver com o Brasil.
essa palavra tinha a ver, ela foi específica e direcionada a Israel e Jerusalém. O profeta Ezequiel, por mandato do Espírito Santo, exortou o povo e deu essa péssima notícia, que apesar de Deus ter procurado os intercessores, não os encontrou, e por isso o juízo seria liberado. A mesma palavra não ficou restrita aos ouvidos do profeta Ezequiel. O profeta Jeremias também recebeu da parte de Deus esta mesma informação que devia ser passada ao povo. A verdade é que Jeremias, no seu ministério profético, sofreu muito mais do que Ezequiel. Eu não gostaria, nesta oportunidade, de falar do juízo que houve em Jerusalém e trazê-lo, por consequência, de atitudes semelhantes ao Brasil. Eu vejo no nosso país os príncipes oprimindo o povo. Eu vejo no nosso país exageros de ilicitudes praticadas por alguns governantes. Eu vejo roubo, eu vejo extorsão, eu vejo abusos, eu vejo coração duro, mas eu não vejo isso porque procuro. Eu vejo isso porque para todo lado que se olha, se é mostrado. Eu vejo a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário trabalhando como nunca no nosso país, tentando frear desmandos. Abusos gritantes, principalmente contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva. Abusos gritantes, aos olhos de cada um de nós, contra estrangeiros necessitados. Nosso país está sendo buscado, principalmente por povos vizinhos, no mês passado até por povos distantes, por motivos terríveis, guerras, fomes, abusos ditatoriais, pessoas que nunca antes reviraram lixo, agora pertinho de nós estão revirando. Não se iluda, há um Deus no céu que está vendo tudo isso. Não sei o que é pior, se são governadores inescrupulosos, prefeitos sem juízo, roubando dinheiro e deixando as vidas se perderem por negligência e por malfeitos, ou se o pior está acontecendo no nosso próprio ambiente religioso. É de se assustar quando estamos vendo também pais matando filhos, pais estrupando filhinhas, criancinhas, eu não sei o que é pior, e filhos também agredindo e matando os próprios pais. Parece que as coisas estão fora de controle. Um celular, no nosso país, tem valido mais várias vezes do que uma vida inteira. Às vezes, uma vida para ser vivida tem sido ceifada por causa de um aparelho de telefone. A coisa está tão ruim que parece, inclusive, que nós estamos mais ou menos acostumados. Seguramente ninguém fica mais chocado se andando na rua for roubado. Se não levar um tiro, uma facada ou ser agredido, acha que mesmo perdendo, saiu no lucro. Pelo menos não me mataram. É assim mesmo que Deus planejou a vida na terra para cada um de nós? Será que este é o plano de Deus? Há um Deus no céu que tem visto e assistido tudo isso. Se sairmos da crítica de atitudes inescrupulosas de alguns dirigentes, administradores públicos, se também nos afastarmos
das atitudes covardes, descabidas de ladrões violentos, e viermos para o nosso ambiente religioso, nunca se ouviu isso antes no nosso país. Eu fui criado na igreja, o meu pai nunca ouviu dizer de meia dúzia de pastores se suicidando durante o mesmo mês. O meu pai nunca ouviu dizer de um pastor batendo na mulher, replicado em vários estados, durante o mesmo mês. O meu pai nunca ouviu dizer de uma pastora matando o marido. A nossa geração tem enfrentado situações muito distintas. Nós estamos vivendo um período muito diferente de tudo que já se ouviu. E o texto aqui é claro. O texto gasta um versículo contra os governantes, o texto gasta mais um versículo contra homens violentos, mas o texto gasta 3 vezes mais contra desvios no ambiente religioso. O texto fala de líderes da religião, o texto fala de condutores da religião e o texto fala de profetas da religião. E o texto chama todos 3 de exploradores, mentirosos e desobedientes. E porventura não é isso que está acontecendo? E quando o texto reclama, palavras que vieram da boca do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, a reclamação central dessa história é: não estão mais levando o meu povo a distinguir entre o puro e o impuro, não estão mais fazendo diferença entre o santo e o profano. E por acaso não é isso que estamos vendo? Parece que o altar deixou de ser um púlpito e virou um palco. Os pregadores têm que vir aqui na frente, mas têm que estarem todos grifados. O sapato tem que ter marca, a gravata tem que ter marca, o cinto tem que ter marca, o cabelo tem que estar tingido. Parece que a aparência do pregador tem que ser melhor do que a mensagem que ele prega. Os cantores estão dando autógrafo. Os cantores estão buscando likes, seguidores. Não se ensina mais a seguir a Jesus Cristo. Agora segue a banda que toca no altar. A música, eu não sei se nós estamos no mesmo planeta, eu não sei se nós estamos no mesmo país, mas o que eu tenho sentido nos cultos é que a música é para tocar no meu sentimento e não para adorar a Deus. O culto tem que ser dirigido de tal forma que leve você a chorar, mas não precisa necessariamente se arrepender. Deus está vendo. A igreja nunca precisou ter muita gente. A igreja nunca precisou ser a maior. A igreja nunca precisou apresentar o maior número de pessoas aglomeradas. Aliás, na nossa religião, a porta é estreita e o caminho é apertado, o que matematicamente deixa claro, poucos é que acertam com ele. Se é para ser assim, por que estamos buscando a qualquer custo reunir multidões? Por que estamos buscando a qualquer custo reunir multidões e ainda levá-las a votar no mesmo candidato, para que o prestígio recaia sobre o pastor? O Espírito Santo falou ao nosso coração. Até hoje, Deus ainda fala do céu e a terra escuta. E dentro da igreja foi escutada a voz de Deus. E o Espírito Santo trouxe a esta igreja um lamento. O que estão fazendo com a unção que lhes dei? Deus deu uma unção. Deus fez de coitadinhos pessoas ilustres. Deus fez
de pequenininhos, homens grandes. Deus fez daquele que não tinha talento nenhum, uma pessoa cheia de cultura e de expressão. Deus fez aquele que parecia uma taquara rachada cantar como um passarinho. É a unção que fez isso. Foi a unção que nos gerou. Foi a unção que nos capacitou. Foi a unção que nos trouxe preparando dia após dia. Foi a unção. Não é talento. Não é excepcionalidade. Não é uma habilidade extraordinária. Foi a unção que fez isso. Não existe na igreja, pelo menos não deveria existir, os grandes oradores. A igreja não é lugar dos grandes oradores. A igreja é lugar dos pregadores ungidos, cheios do Espírito Santo. Não deveria existir na igreja pavarotes. Entende o que eu estou falando? Não deveria. A igreja não é lugar dos grandes cantores. A igreja é lugar dos levitas ungidos, que não precisam tocar no meu sentimento, mas precisam me levar ao caminho da adoração. O Espírito Santo reclamou: o que estão fazendo com a unção que lhes dei? Buscando fama para si, competindo entre si ao ponto até de matar, abusando da lã das ovelhas, extorquindo, tirando até o que o pobre já não tem. Quando a Bíblia fala de dar, a Bíblia não fala de culto, a Bíblia fala de sanguessuga. Aonde vamos parar? A resposta está aqui: vamos parar debaixo da pesada mão de Deus. Se não houver conserto, e o conserto é para ontem, se não houver arrependimento agora mesmo, não se iluda, o país vai perder o seu rumo. Não se iluda, as coisas ficarão de mal a pior. Não se iluda, haverá terríveis perseguições. A Bíblia chama de peste, a Bíblia chama de enfermidade, e a Bíblia chama de derramamento de sangue inocente. E quando o sangue inocente estiver sendo derramado nas praças públicas, este mesmo sangue cobrará uma fatura. E eu lhes pergunto: já está acontecendo ou não? Dá licença, deixa eu citar o que apareceu no jornal. Um menino de 15 anos, com toda a vida pela frente, 15 aninhos. Quando eu tinha 15 anos de idade, apesar de eu pensar que já era alguém, a verdade é que eu não era ninguém ainda. Mas esse menino, que parece ter tudo melhor do que eu, ele saía do conforto da sua casa às 10 horas da noite, andava por 2 ou 3 quarteirões até o ponto do ônibus, apenas para esperar a sua avó, com quem ele morava, chegar do hospital onde ela trabalhava na área de saúde. Ele não queria que a vovó descesse do ônibus sozinha. Ele não queria que a vovó andasse naquela hora da noite sozinha. 15 anos, mas já com uma responsabilidade que nem devia de ter. Isso é coisa para o pai, isso é coisa para o marido, mas sobrou para esse menino novo, 15 aninhos. E mais uma vez ele foi lá para aquele ponto de ônibus, esperando a vovó descer. O ônibus já devia estar chegando, mas antes do ônibus, me chega um motoqueiro, ladrão, um motoqueiro violento, um motoqueiro inescrupuloso. Lhe pede o celular, lhe ordena que entregue o celular. Apesar de entregue, o menino corre com medo, seguramente pelas notícias que todos estamos ouvindo. Mas correr para o homem violento é uma afronta de desobediência.
pelas costas, o menino levou tiro e morreu. Correndo, se distanciando, não correu para enfrentar o bandido, correu contra o bandido. Mas ainda assim, o bandido achou por bem que devia matar o fujão, que é uma afronta fugir. E o menino de 15 anos morreu. Morreu porque foi ao ponto do ônibus esperar sua vovozinha, que para ajudar a trazer o pão para a mesa de sua casa, volta do serviço de noite. E tem líder, pasmem, mas tem líder dizendo que é um absurdo criticar o bandido que rouba um celular, porque ele só queria tomar uma cervejinha. Não estou falando de política, não estou falando do seu voto, eu estou falando da mentalidade, da visão pública que está em nossa nação. E estou dizendo, se isso não mudar, nós seremos visitados pelo caos. O que é o caos? É a pesada mão de Deus repreendendo o pecado, repreendendo a falta de valores, repreendendo aquilo que se chama errado de certo, aquilo que se chama profano de santo, aquilo que se chama impuro de puro, essa misturada, o idólatra não pode comungar neste altar, este altar é santo, a idolatria profana. O adúltero não pode comungar nesse altar, o adultério é pecado. O fumador de maconha não pode congregar neste altar, é pecado. Aquele que pratica sexo de qualquer maneira não pode comungar nesse altar, isto é pecado. Pecado chama pecado, conduta imprópria chama pecado. E o que eu faço, pastor? Do jeito que o senhor está falando, as coisas estão perdidas. Não diga isso. Não é esta a intenção da mensagem. A intenção da mensagem começa assim, mostrando que as coisas estão indo de mal a pior, e a responsabilidade é de cada um de nós. A responsabilidade é minha, enquanto pastor, a responsabilidade é do prefeito, a responsabilidade é do governador, a responsabilidade é do pai de família, que está deixando as coisas andarem de qualquer maneira dentro de sua própria casa. Tem que ter limite a partir da sua casa, tem que ter limite dentro da sala de aula, tem que ter limite na prefeitura, tem que ter limite na igreja. O impuro tem que se distanciar, o profano tem que se distanciar, o pecador inveterado tem que se distanciar. Só pode se aproximar aquele que busca a santidade e teme ao Senhor. E para buscar a santidade e temer a Deus, há que se pagar um preço. Começa com a decisão solene. E depois da decisão solene, começa com a observância. Não é a cada dia, é observância a cada minuto. Porque somos tentados a cada minuto, mas a cada minuto temos que ser fortes, a cada minuto temos que resistir o mal, a cada minuto temos que dizer não ao pecado. O pecado está assediando, o pecado está batendo na porta, às vezes o pecado encontra até a porta aberta para facilitar, mas está escrito: cumpre a ti evitá-lo. Deus não vai evitar pecado para mim, quem evita pecado sou eu mesmo. Eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão de ser respeitoso. Eu tomo a decisão de honrar minha esposa. Eu tomo a decisão de amar os meus filhos, ouvi-los. Não ficar mandando o menino calar a boca. Pai, não fala assim. Não ficar dando tapa na cara, pai, não faz assim. Não ficar espancando, pai, não age assim.
Os homens de bem são diferentes. E quando uma nação perde os seus valores, quando uma nação perde os seus princípios, quando uma nação, inclusive, fica namorando com governantes que aceitam tudo, não se iluda, a mão de Deus vai pesar sobre esse povo. Existe respeito e existe desrespeito. Existe o que é certo, existe o que é errado, existe o que é ponderado e existe o que é exagerado. E quando uma nação escolhe o caminho do exagerado, quando uma nação escolhe o caminho da truculência, quando uma nação escolhe o caminho da mentira, engano, quando uma nação escolhe o caminho do roubo, quando uma nação elege o roubo como princípio. Eu nunca ouvi isso em outro lugar do mundo. Ele rouba, mas faz, então serve. O que é isso? A que ponto nós chegamos? Para fazer tem que roubar. É só aqui, ele rouba, mas faz. O que é isso? Não existe em outro lugar do mundo a historinha do santinho do pau oco. É só aqui. Não existe em outro lugar do mundo uma padroeira que lhes proteja, fruto da história de pescadores. Poxa, história de pescador é título de contos de gozação. Vou te contar uma história de pescador, todo mundo já dá risada. Pois na nossa nação, uma história de pescador foi eleita a nossa protetora. Para com isso. A conta vai chegar. Ouçam bem, a conta vai chegar. A nossa maior artista, eu não posso ouvi-la cantar com a minha filha. E para piorar, eu tenho 3. Eu não posso mostrar na mesma sala com a minha esposa os maiores talentos da minha própria nação. Por quê? Porque escolhemos esse caminho. É escolha. É escolha. Poderíamos ter escolhido outra coisa. Mas nós escolhemos o caminho da profanação, nós temos escolhido o caminho da bandidagem, nós temos escolhido o caminho do mal feito, nós temos escolhido o caminho do sexo desenfreado. E nenhuma nação do mundo se dançou e se cantou em público na boquinha da garrafa. Podem ter feito isso às escondidas, mas aqui não. Aqui as crianças imitam e os adultos acham bonitinho. A conta vai chegar. Há um Deus no céu que não se permite ser zombado. Está escrito, e você que é crente sabe, de Deus não se zomba. Todos estes que eu estou mencionando são muito bem-vindos na Igreja Batista da Floresta, desde que estejam dispostos a serem transformados pelo batismo no Espírito Santo. Você não pode vir com essa roupa, você não pode vir com esse rebolado, você não pode vir com esse linguajar, você não pode vir com esse ritmo. Na igreja, não. Você não pode vir com essa conduta. Sabe o que significa? Crente significa nascido de novo, significa recuperado, significa transformado, significa lavado. E os pastores é que estão buscando essa comunhão, sem exigir que sejam lavados, sem exigir que sejam transformados, sem exigir que sejam nascidos outra vez.
O que estão fazendo com a unção que eu lhes dei? Assim diz o Senhor. A conta vai chegar. Poxa, pastor, o senhor falou agora há pouco que era para nós sair daqui melhor do que chegamos. O senhor falou agora há pouco que se o seu pai estivesse aí, ele ia falar, hoje é dia de recarregar as baterias, e o senhor vem com um cajado pesado desse. Não acabei de pregar ainda. A minha intenção é levar você que está aqui e você que está em casa ao peso da realidade. A minha intenção é tentar te lembrar, colocar em ordem o que tem acontecido, que às vezes eu sinto que nós estamos ficando acostumados. Às vezes eu sinto que a gente não choca mais. Às vezes eu sinto que eu pudesse estar aqui ao meu lado com um cantor sertanejo cantando um hino e achando a coisa mais bonita do mundo. Deixa eu te explicar. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 69, é um salmo profético. A Bíblia Sagrada diz que no futuro o Senhor Jesus, pela profanação dos homens, seria motivo de cantiga na boca de beberrões. Então, quando esses mundanos vêm cantar nossos hinos, isso é profético, isso não é bonito, isso não é proximidade, isso não é que eles estão entendendo, isso é que o mundo está de mal a pior, a profecia se cumprindo e a conta está para chegar. Desperta, irmão, presta atenção. Deus é santo e sem santidade ninguém verá Deus. O que eu faço? Entendeu? Entendeu o tamanho do problema? Quando o sangue inocente estiver sendo derramado nas praças, diz Jeremias, este mesmo sangue será o motivo do juízo divino. O sangue inocente clamará por justiça. E a justiça será feita, porque Deus é justo. E como que se pune um povo? O povo é punido através de seus governantes. Deus consegue punir você tirando seu dinheiro. Deus consegue punir você pondo uma doença em você. Deus consegue punir você fazendo seu carro trombar. Deus consegue punir você. Mas uma nação inteira, pela Bíblia Sagrada, Deus pune pela mão de governantes de coração duro. Prepara. Nosso país está na beira de receber uma sentença. As coisas estão de mal a pior. Você assistir o Senhor Jesus, ora como homossexual, ora como um adúltero cheio de amantes. Você assistir o Senhor Jesus em praça pública ser arrastado, vituperado por um outro personagem vestido de Satanás. Olha, o problema não é esse. Sabe qual é o problema? É ninguém assustar com isso, ninguém se opor a isso, ninguém dizer que isso é profanação. Ao contrário, todos os que têm voz dizerem que é a liberdade de expressão. Que hipocrisia é essa? Isso é profanação, isso é pecado, isso é falta de temor. E esses jovens que estão patrocinando isso tudo, dando uma de machinho porque estão mexendo com Jesus Cristo, o Pai do amor incondicional. Você é machinho, vai fazer isso com Maomé que eu quero ver. Você é machinho,
brinca com eles que eu quero ver. Você mede as consequências até para o lado da sua pornografia. Você mede as consequências até com quem que você mexe. De machinho você não tem nada. Você é profano. Você é ímpio. Você é desrespeitoso. E o pior, eu estou dizendo, todos os jornais e revistas da nação aprovaram. Ninguém se opôs. O que significa isso? Significa que estamos de mal a pior. Não tem uma voz de bom senso nesse país. Não tem um jornal mandando rebolar menos. Não tem um jornal mandando para de tirar roupa na frente de todo mundo. Não tem um jornal mandando não deixe as crianças dentro dos museus tocar em adultos nus. Não tem um jornal falando isso. Todos estão apoiando as crianças tocando num homem nu. Que é isso, pastor? Estamos pior do que Israel no tempo de Jeremias e de Ezequiel. Se o Senhor Jesus não agir rapidamente, entende a gravidade do que o pregador está pregando. Se o Senhor Jesus não agir rapidamente contra tudo isso, daqui a pouco ele será forçado a pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Estamos piores. Ló disse aos ímpios, Ló disse aos estrupadores, Ló disse aos homens violentos: não entrem na minha casa. E nós estamos piores, porque eles todos têm entrado em nossas casas, têm entrado pelas vozes, têm entrado pelas conversas, têm entrado pelos celulares, têm entrado pelas internets. Eles estão dentro de nossas casas. Estamos piores. Na minha casa eu não quero mais. Há um povo que pode ser preservado. Vou chegar ao final da palavra. Se não tiver jeito, há um povo que pode ser preservado. Há um povo que mesmo debaixo do jugo, há um povo que mesmo debaixo da vara de ferro, há um povo que mesmo debaixo da escravidão, segundo a palavra do profeta, pode construir casas, pode plantar vinhas e pode dar suas filhas em bons casamentos. Há um povo que mesmo debaixo do caos ainda pode frutificar, se esse povo resistir e se manter fiel. É o primeiro ponto. São 2 pontos. Se não tiver conserto, se o circo tiver mesmo que pegar fogo, seja fiel. Diga não. Deixa que coloquem o jugo no teu pescoço. Deixa que te lancem na cisterna com lodo. Deixa que te prendam, deixa que escarneçam, deixa que te evitem, deixa que te excluam. Deixa que te dê um dislike, estou falando a sua língua agora, deixa que te dê um dislike, deixa que dê um bloco em você, estou falando a sua língua agora, deixa, fica sozinho. Mas não se esqueça jamais, um com Deus é maioria. Seja fiel, esse é o ponto número 1. Se não der conserto, se não der jeito, seja fiel. Quanto a mim, está decidido. É a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de Ciro Otávio, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu não estou pregando valores excelentes, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser como eu estou dizendo que eu tenho que ser como está escrito. E estou chamando você a seguir o que está escrito. E está escrito: quanto a mim está decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém fala amém?
Põe isso no seu coração. Decida pagar o preço. Decida dizer: na minha casa não. Na minha casa não. Mas o mundo inteiro aplaudiu, o mundo inteiro aceitou, o mundo inteiro está alegre, o mundo inteiro está em polvorosa, está sim, mas eu não. Minhas filhas não vão rebolar, minhas filhas não vão tirar roupa, minhas filhas não vão aceitar. Na minha casa não. Seja firme. Seja um crente decidido e fique num grupo menor. Sim, é um grupo menor, porque novamente eu digo, a porta é estreita e o caminho é apertado, poucos acertam com ele. Seja um dos poucos. Sempre que se fala em santidade, a Bíblia fala poucos, sempre. Seja um dos poucos, não importa. Você acha mesmo, presta atenção, Anas da vida, presta atenção, meus parentes, você acha mesmo que quem foi diretor de campanha política mais de 20 vezes, com mais de 90% de ganho, eleição ganha, você acha mesmo que esse cara aqui não sabe encher um salão desse tamanzinho? Você acha mesmo? Você acha mesmo, meus parentes que conhecem a minha história, você acha mesmo que eu não sei encher uma salinha? Você acha que eu não sei fazer movimento, que eu não sei fazer barulho? Isso aqui é uma igreja. É uma igreja que não está preocupado com a quantidade, não está preocupado com o número, está preocupado com o padrão de santidade. Você que é minha sobrinha, que falou lá na igreja do titio Ciro, não dá, porque lá não pode beber. É exatamente, não vem para cá não, não vem para cá não, aqui não é lugar de profanos, não vem mesmo não, já é difícil demais manter a santidade com gente santa do seu lado, imagina se entrar os fracos, nós não queremos os fracos nesse endereço, é melhor conviver com cadeira vazia do que com mulher pelada. É melhor conviver com cadeira vazia do que com profeta mentiroso, explorador, que fica mendigando oferta. Não queremos. Se não tiver jeito de consertar, cuide da sua casa. Se não tiver jeito de consertar, cuide da família que Jesus te confiou. Jesus confiou a esposa, Jesus confiou os filhos. Você vai dar conta deles. Antes de pastorear vocês, eu tenho que pastorear Karine, Lila, Chloe e Claire. Meu ministério começa lá no meu endereço. Você está ciente disso, não está? Meu ministério começa lá. É lá que eu tenho que ler a Bíblia com eles. É lá que eu tenho que orar com eles. É lá que eu tenho que cantar com eles. Mesmo que eles não saibam. A pequenininha que Jesus me deu tem só 3 aninhos, pastor. Ela não sabe as coisas ainda. Outro dia a Karine pegou ela, falando uns trem que ninguém entende. Eu não sei nem imitar aquilo. O que é isso? O que é isso, Claire? O que você está fazendo? Eu estou orando igual meu pai. Ela estava imitando, não é verdade. Não é verdade. Mas é porque lá em casa a gente pratica a fé. Ora na frente dos seus filhos. Ora com a sua esposa. Ora em língua também. Não tem problema. Pratica a sua religião dentro da sua casa. Leia a Bíblia dentro da sua casa. Leia a Bíblia em voz alta dentro da sua casa. Ajoelha também dentro da sua casa. Tem gente que só ajoelha quando o pastor dá oportunidade no meio do culto.
Meus irmãos, vamos fazer um esforço hoje. Quem puder, ajoelha, vamos orar. Aí você ajoelha, para com isso, ajoelha na sua casa também. Lê a Bíblia na sua casa também, prega na sua casa também. Agora, esse é o número 1. E o número 2? E eu encerro. O número 2 está escrito assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta nação, para que eu não a visitasse com destruição. O texto aqui diz, eu quero pular essa parte, estou com vontade de pular essa parte, mas lhes declararei, o texto aqui diz, a ninguém achei. Não, isso não. O Espírito Santo nos autoriza, em 2022, a escrever um versículo diferente, não na Bíblia Sagrada, mas na nossa história. Vamos fazer Deus achar, vamos interceder, chama pecado de pecado e abomina o pecado. Chama impureza de impureza e abomina a impureza. Chama de profanação o que é profanação e abomina a profanação. Diga que você não aceita. Diga assim, como brasileiro que sou, eu não aceito Jesus. Por mais que alguém queira, eu não quero Jesus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha nação, tem misericórdia da minha terra, Jesus. Tem misericórdia do meu povo, Jesus. Os meus irmãos brasileiros, Senhor, a tua palavra mesmo diz, são como pessoas que não discernem entre o direito e o esquerdo. São como criancinhas que não sabem o que fazem. O Senhor Jesus mesmo falou da cruz do Calvário, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, eu intercedo por eles, eu intercedo pela minha nação, eu intercedo pela minha terra. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Essa dancinha na boca da garrafa, o Senhor sabe, eu não faço isso, na minha casa não tem isso, e se vier às minhas mãos, eu quebro essa garrafa. Ora, estou fazendo um apelo, ora, estou fazendo um apelo para você fazer isso até domingo que vem, quando nos encontraremos novamente. Alguns encontrarão comigo durante a semana. Amanhã eu vou pregar de novo. Terça-feira eu vou pregar de novo. Quarta-feira tem culto aqui na igreja. Sexta-feira tem culto aqui na igreja. Sexta-feira à noite a pastora Karine Terrapito vai pregar. Sábado tem culto aqui na igreja. Mas alguns de vocês, nós vamos nos encontrar não na terça-feira, 15h, com a diaconisa Valdeane, mas alguns de vocês, nós vamos nos encontrar domingo que vem de novo. Mas a igreja te oferece as reuniões, te oferece segunda-feira, te oferece 2 na terça, te oferece uma na quarta, te oferece uma na sexta, te oferece uma no sábado, te oferece 3 no domingo. Mas alguns nós vamos encontrar só domingo que vem. Então eu te peço, essa semana inteira, 7 dias, de hoje até domingo que vem, 1 minutinho, se apresenta na brecha diante de Deus em favor da nossa terra. Se apresenta na brecha diante de Deus em favor da nossa nação. Se apresenta na brecha diante de Deus em favor do querido Brasil, pátria amada. Pátria amada. Se apresenta em favor do querido e necessitado povo brasileiro. Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Deus. Os nossos pais nos entregaram uma igreja com valores muito claros. Nos permita entregar a igreja à próxima geração com os mesmos valores. Tem misericórdia, Deus. Não nos permita, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixe entrar no vale tudo, não nos deixe, Senhor, atraídos pela vaidade de muita gente, de igreja grande, de casa superlotada. Não, Senhor, nos deixa, Senhor, decididos à santidade com quantos forem, não importa.
queremos ganhar o mundo, queremos pregar no mundo inteiro, mas queremos, Senhor, santidade. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar, cantar esse hino, e depois então você recebe a bênção apostólica. Deus te abençoe. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora, que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração,
Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Palavra abençoada, culto abençoado. Hoje nós temos o que aconteceu lá em João capítulo 15. Nós somos limpos pela palavra. Amém? Somos limpos pela palavra. E nós cremos que nós estamos saindo daqui hoje mais limpos do que chegamos. Amém? Coloque a mão no seu coração, mas à noite, às 18 horas, estaremos aí de novo com o culto da noite. No culto da noite, nesse friozinho, né, que está aí, vamos estar servindo um caldo. Vamos estar servindo um caldo aos irmãos. Amém? Você é nosso convidado para estar aí à noite conosco. Coloque a mão no seu coração. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre Israel, sobre Jerusalém e hoje sobre o Brasil como nunca esteve. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que a Tua paz, a Tua presença inundem os lares, inundem as nações e inundem nosso Brasil, em o nome de Jesus. Ide em paz. Amém e amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo,